Hoje a gente não vai falar só sobre inteligência artificial. A gente vai falar sobre quem está construindo o que vem por trás dela. Eu estou aqui com o Victor Coimbra, partner de IA e engineer na Artifact, uma das principais empresas globais de dados e inteligência artificial, com atuação direta entre América Latina e América do Norte. Ao longo da carreira, ele passou por empresas como a Century, teve uma base muito forte em estratégia e hoje lidera times e projetos complexos de IA em grandes empresas, lidando com escala, integração e implementação real. Além disso, ele foi reconhecido como Forbes Under 30 Brasil, muito pelo impacto que vem construindo dentro desse ecossistema e pela visão de que a América Latina tem um papel real nessa revolução tecnológica. E o que mais me chamou a atenção estudando a sua trajetória, Vitor, foi justamente isso. Você não só acompanhou esse movimento, você ajudou a construir ele. Então seja muito bem-vindo ao Pode Virar Referência. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado por me receber aqui. É um prazer hoje conversar um pouco com vocês e contar um pouquinho aí sobre o mundo de AI no Brasil. Com certeza. E para a gente começar ali do início, né? Como que foi a sua construção até você chegar onde você está hoje? Como que foi o início dessa trajetória? Legal. Bom, acho que é um pouco de muita sorte, na verdade, né? Porque a gente está nascendo num momento onde é algo muito novo, né? Eu até brinco que a gente está num momento muito parecido com a internet em 1990 e pouquinho, né? Que era algo muito revolucionário, que ia mudar muito as nossas vidas, assim, né? Então tem que estar um pouco de sorte, assim, de estar próximo nesses momentos de grandes revoluções industriais, né? Em preparação também, né? Então, programação, tecnologia sempre foi algo que eu gostei muito, desde criança, né? Comecei a programar muito cedo, porque eu gostava mesmo. E aí, canalizou os dois momentos, né? Gostar do tema, ter estudado bastante sobre isso, e o momento de mercado, que é essa revolução industrial que a gente está vivendo, que é o mundo AI, né? Então, acho que quando a combinação desses dois fatores, me ajudou muito a estar vivendo essa transformação. Com certeza. E teve algum momento ali quando você estava estudando, principalmente sobre essa revolução, que teve a virada de chave para você? Porque você já passou por algumas empresas, nessa época você Uhum. estava já com a sua empresa. Como que foi esse momento para você? Legal. É, Mais ou menos ali em 2014, né? Foi quando eu tive o meu primeiro contato com AI mesmo, né? Na época, o pessoal achava que a gente era meio doido, né? Porque a gente ia ensinar o computador a falar, né? E tal. E faz o quê? 8 anos atrás, não pode parecer não muito tempo, mas naquela época poucos acreditavam realmente no potencial do que é possível fazer, né? E aí foi o meu primeiro contato ali com o conceito de LLMs mesmo, né? Então, LLMs, Large Language Models, né? Como que isso funcionaria. E aí eu posso te falar que no início, que a gente começou a pesquisar sobre o tema, comecei a aplicar eles em certos momentos, principalmente na parte mais acadêmica, depois na parte mais empresarial, era algo muito que o pessoal ainda era muito cético, né? Sobre a capacidade mesmo de modelos de linguagens conseguirem gerar o que a gente gera hoje, né? É, e aí a tecnologia foi avançando, né? Principalmente a computação foi se tornando um pouco mais acessível, né, para todo mundo. Então hoje você consegue ter computadores muito bons a um preço muito mais acessível, né? Você não precisa trabalhar numa grande universidade, etc. E as grandes big techs também ajudaram muito, né? Elas começaram a incentivar muito o uso disso, né? Com cloud, né? Com outros tipos de acesso a tecnologias em escala. E aí, mais ou menos ali em 2017, foi quando eu tive o meu primeiro contato com o que a gente chama de Generative Transformers, né? Que é popularmente chamado como GPT, né? Hoje em dia. Mas aí a gente teve o primeiro contato com o GPT 1 e 2. Provavelmente ninguém nunca que ouviu falar, ou poucos ouviram falar, que na época era bem ruim, inclusive, né? Não funcionava direito, né? Era uma coisa meio que... Era uma AI meio burra, digamos assim. Mas já dava alguns resultados, já era algo impressionante, assim, né? Tipo, a gente conseguia fazer modelos já darem outputs bacanas. E, e aí sim começou uma aplicação de negócio mais forte, né? Na própria Artefact, né? Que a gente começou a empresa aqui em 2018, a gente tinha alguns projetos onde a gente já usava modelos de linguagem, né? Na época não necessariamente eram modelos igual a gente conhece hoje, né?
mas eram transformers, né? Era modelos de linguagens de NLP, de processos mais. São os avós do que a gente conhece hoje como AI que a gente vive, né? AI que a gente, do Uhum. chatbot, AI generativo. Então, começou ali esse momento e já começamos a buscar algumas umas formas de escalar isso, né? Então, já tinha alguns clientes na região, e aí muitos clientes acreditaram nesse processo e hoje estão colhendo ali o ROI, né, de ter comprado essa jornada aí desde 2018, tá? Mas, como tudo na tecnologia, a gente só vê o output, né? Acho que ninguém nunca viu que antes da tecnologia bombar, teve 6 anos, 7 anos aí, da gente acreditando em algo que talvez, né, não ia dar certo, como muitas outras tecnologias não deram certo, né? E você teve algum mentor, alguém que te instruiu nesse processo, ou você foi a fundo ali sozinho, confiando na sua intuição? Nada. Acho que o principal assim, eu sou muito, eu tive contato com isso muito jovem ainda, né? Então eu tinha muita pouca experiência de fato no mercado de trabalho, vivência, né? Tinha muito pouca vivência de vida de fato, né? Uhum. Só tinha muita curiosidade e vontade de aprender. Então, quem me deu a base para tudo isso foram meus grandes mentores mesmo sobre o tema. Tantos mentores que eu não conheço, né? Que são os mentores que eu acredito muito como cientistas, né? O próprio Sam Altman, o próprio Dario da Anthropic, o Legum da Meta, né? Que agora não é mais da Meta. Então, todas essas pessoas que são os grandes, a comunidade científica, acho que são os mentores que eu considero que eu não conheço, mas me apoiaram muito para poder pesquisar e aprender. Quantos mentores de vida mesmo, por exemplo, meu sócio, que é o André, que acreditou em mim quando a gente foi abrir a empresa, né? Começamos aqui essa jornada. E eu cuido muito da parte técnica, mas também tem toda a parte de negócio, né? De tocar uma empresa no dia a dia, né? De você contratar pessoas, de você lidar com marketing, finanças. E aí eu devo muito isso principalmente a ele, o André Fonseca, que me ajudou muito durante esse processo para que eu possa focar no que era bom mesmo, que era a parte técnica e desenvolvimento, né? Então, acho que ele ali foi a figura principal, é, e não só de me ajudar na vivência, mas também de me dar a base que eu precisava para focar na parte técnica e se tornar referência no que eu sou bom, né? E poder ter a base do que as outras pessoas são boas também. Então, acho que foi um bom time ali que a gente montou. Que legal. E é interessante que realmente a gente não consegue atingir os nossos objetivos sozinhos, né? Sempre tem alguma base ali para a gente poder seguir com as nossas metas. E qual que foi ali uma decisão difícil que vocês, até como sócios, tomaram nesse processo, mas que hoje vocês veem que foi essencial passar por aquilo? Legal. Acho que teve decisões estratégicas e teve decisões operacionais, tá? É, Acho que decisões estratégicas, né, foram decisões em apostar em tecnologias que não necessariamente o pessoal apostava, né? Então, Uhum, apostar em modelos, porque no final é uma ciência, né? A ciência de dados é uma ciência, de fato. Então, tem muita chance de não dar certo, né? Porque é como qualquer tipo de ciência, você vai experimentar e você vai coletar um resultado, e esse resultado você não consegue controlar ele, né? Não é algo que eu uhum. posso forçar. Então, acho que teve muitas decisões estratégicas a gente investir em transformações tecnológicas e empresariais, assim, que talvez as empresas não acreditavam, né? E a gente perdia clientes, né? As pessoas falavam que não fazia sentido o que a gente está fazendo, que era conversa de sci-fi, né, e tal. É, e aí hoje é muito mais tangível, né, de acreditar. Então tem um preço quase intrínseco da inovação, que aí, de novo, devo muito ao André, que foi um grande mentor para mim nesse sentido, que de acreditar em coisas que ninguém mais acredita, né? Porque é fácil você inovar quando todo mundo já inovou, né? A dificuldade está você em inovar em quando é muito científico, né? Quando você não tem uma certeza que aquilo vai dar certo ou errado. Acho que esse é um pouco do empreender. E teve decisões operacionais mesmo, que eu acho que alavancou muito a empresa, como, por exemplo, a decisão da gente não ter escritório, tá? Então, hoje a Artefact ela é 100% remoto. E por que que isso deu muito certo, né? Porque é um nicho de trabalho, né, muito específico, né, de AI. São poucas pessoas, talvez, que têm essa capacidade ou essa expertise, né, de entender a parte matemática da AI, a parte de desenvolvimento, etc. Então, a gente não podia estar restringido só ao mercado de São Paulo, por exemplo. A gente precisava buscar talentos no Brasil inteiro.
E o fato de a gente ter escolhido não ter escritório foi exatamente por isso. Foi exatamente para a gente poder ter uma pulverização muito maior de talentos no Brasil inteiro de forma fácil, né? Uhum, E aí foi meio revolucionário na época, porque foi um pouco ali na época da pandemia e tal, e foi quando a gente decidiu, ó, não, agora permanentemente a gente vai ser home office para sempre mesmo, vai ser assim, porque do ponto de vista estratégico faz sentido para a gente, porque a gente quer buscar talentos no Brasil inteiro, né? uhum. E hoje, assim, a empresa tem números de turnovers extremamente baixos, sendo comparado com a indústria, e acho que esse é um dos grandes drivers que fez isso, né? A capacidade da gente poder buscar pessoas que, cara, às vezes não teriam acesso a uma grande metrópole, mas que estudam em universidades top de linhas, e que já tem um background bem legal sobre o tema e tal, e que eles podem trabalhar juntos conosco, mas não necessariamente morando numa metrópole. Então, acho que essa decisão foi uma decisão bem, bem importante, também foi um risco, tá? A gente não esperava muito como isso ia resolver, pós-pandemia, né? Mas acabou sendo fundamental para a gente crescer. Com certeza. E eu acredito que também em questão de escala, né, dentro da empresa, de forma online é muito melhor, muito mais rápido, mais fácil, né, de escalar também. Então, é uma decisão que eu particularmente também tomo de não ter escritório. Eu acho muito melhor nesse sentido, que para quem trabalha online, né? E vocês Sim. trabalham com IA, vocês trazem resultados para as empresas através de IA, que é isso que vocês acreditam. E falando até mesmo dos resultados que vocês trazem, me conta um pouquinho o que que vocês trazem como serviço, como produto dentro da empresa de vocês, porque quando a gente fala em IA, para as pessoas que Uhum. são leigas no assunto, geralmente Sim, ah, chat GPT, o cloud ali, né? sim. Uma automação, mas o que que vocês realmente entregam para esses seus clientes, para essas pessoas que acreditam em vocês? Legal. Primeira coisa que a gente é agnóstico em termos de tecnologia, né? Então a gente é uma empresa de serviços que vai usar qualquer tipo de tecnologia para resolver um problema. Então a gente não tem nenhum incentivo em vender nada, né? Vender um produto, né? A gente não vende licença. A gente tem um incentivo de resolver o problema mesmo, né? Então o nosso maior incentivo é gerar ROI, né? Então você tem um problema de negócio. Esse problema pode ser na sua operação, pode ser na sua fábrica, pode ser na sua TI, pode ser no seu marketing, pode ser nas suas finanças. É, e aí a gente resolve esse problema com a AI, entendeu? E é muito focado no problema de negócio mesmo, né? Os produtos são enablers e coisas que vêm de side effects, de fato, de você resolver o problema, entendeu? Então, no final do dia, a Artefact é uma empresa que a gente desenvolve soluções 100% tailor-made, né, customizadas para os nossos clientes, para resolver problemas reais de negócio, né? E nosso foco está em resolver esses problemas. Então, alguns exemplos bem práticos, né? Porque a gente já fez coisas que vão variar de diferentes funções. Então, a gente já resolveu problemas de otimização de fábrica mesmo, né? Então, assim, preciso coletar dados de sensores para otimizar minha linha de produção na minha fábrica. São coisas que a gente já fez. Como a Meu gente já fez, Deus. por exemplo, algoritmos de otimização de trade marketing para os seus anúncios serem melhor posicionados, né? Então, acho que o sucesso da empresa vem da gente ser muito drivado pelo resultado, né? Como a gente, assim, o GPT, Gemini, todos esses chatbots, né? Eles são ferramentas, mas eles não são o fim. E no final do dia, a gente quer resolver um final mesmo, né? Então, como a gente faz? A gente pega o problema, resolve ele, coleta resultados para ver se realmente gerou a solução que a gente estava esperando, pelo menos, né? E mensura ele a longo prazo, né? Então, a gente é uma empresa que não fica no PPT. Acho que esse é o grande diferencial nosso, né? A gente vai lá e constrói e acompanha e vê se dá certo. E pode não dar certo, tá? Assim, a gente é bem aberto com nossos clientes, né? A gente assim, olha, a gente vai tentar resolver dessa forma. Pode dar certo, pode dar errado, entendeu? Se der errado, a gente vai tentar de outra forma, entendeu? Então, de novo, é um mindset um pouco diferente. Não é um mindset de resolver, te dar uma solução pronta. É um mindset de falar assim, olha, eu tenho as skills necessárias para resolver esse problema. Eu acho que eu tenho três formas aqui de resolver. Eu vou testar as três, ver se funciona. Mas fica tranquilo, eu não vou te abandonar ou te dar só um PowerPoint com um plano. Eu vou lá, ver se resolve, coletar os resultados e resolver, a gente vai escalar e focar em outra coisa, entendeu? Então, é uma nova forma de consultoria
muito mais value-based, né? Muito mais baseada em outcomes e resultados do que baseados em horas ou trabalhados ou planos, né? É uma consultoria baseada em, de fato, resultados concretos no campo, tá? Então, acho que essa é a grande diferencial nossa e como a gente se compete no mercado, tá? Eu não vou te falar o que fazer, você tem que me dar liberdade para fazer. Se der certo, ótimo, você tem o resultado, todo mundo ganha, né? Se der errado, eu vou pensar em outras formas de resolver esse problema, né? Então, é totalmente diferente a forma que a gente vende Adaptar. Uhum. do que talvez outras empresas que já têm soluções prontas. A única coisa que geralmente eu falo para meus clientes assim, cara, se tem alguma coisa que a única certeza que eu sei em tecnologia é que daqui a 3 meses, né, tudo vai mudar. Então, eu não posso te vender nada pronto, porque daqui a 3 meses tudo vai mudar. Se eu estiver vendendo qualquer coisa para você pronta aqui, eu tô te enganando no final do dia. Porque daqui a pouco vai mudar de novo e você vai ter legado já vai ter tecnologias melhores e assim vai. Então, a estratégia nossa é não ter produto mesmo, né? É até engraçado falar isso, mas a nossa estratégia é, cara, me dá o problema, eu vou resolver esse problema, entendeu? E eu vou construir algo 100% adaptável para esse problema, né? E não vou só resolver ele, como eu vou monitorar, coletar os resultados e ver se funciona. Então, de novo, é Adaptar uma... para a realidade, né? Porque como está em constante evolução, vocês vão estar sempre Exato. analisando para ver se está atualizado, né? Sim, Nesse tem sentido. muitas coisas que a gente constrói e que em 3 meses a gente já reconstrói, entendeu? Então, pensa, assim, o que a gente gosta de pensar para os caras, pensa no Artefact como um grande laboratório que você compra as a service, né? A gente é um laboratório as a service. Então, basicamente, você tem um problema de negócio, você contrata a gente vai resolver esse problema para você com o que tiver de melhor no mercado, tá? Uhum. E depois, né, a gente vai continuar resolvendo os problemas em escala. Porque não é só resolver o problema, o teste, né? POC é fácil, o problema é escalar isso para milhões de usuários, milhões de processos, né? Então, a gente é literalmente isso, é uma empresa que resolve problemas customizados 100% do tempo. Legal. Não, isso é muito bacana, porque eu vejo cada vez mais as empresas buscando por soluções inovadoras, mas querendo um produto específico, né? E nesse produto específico, como você falou, a pessoa vai comprar, mas daqui um ano já não vai fazer sentido para o mercado. As pessoas precisam estar sempre atualizadas. Então, é interessante essa recorrência que vocês têm de estar sempre buscando o melhor de resultado para os clientes. Então, parabéns. E quando vocês pensam ali, você e seu sócio, que vocês estão sempre atualizados, é apenas vocês dois? Tem equipe no Não, Brasil legal. todo? Como que é? Legal. Bom, no total, somos alguns sócios, né, hoje em dia, né? Então, a nossa equipe Legal. são pessoas que começaram juntos, né? Assim, é praticamente minha família, assim, alguém que eu convivo todo dia, né? Então, somos, e no total aqui na América Latina, né? Se não me engano, são 5, né, atualmente. A gente está contratando mais, né? Então, tem eu que cuido da base da parte técnica, né? Tem o Rafa, que é o atual CEO Brasil, que cuida basicamente da região do Brasil. E a gente tem outros sócios espalhados pelo ambiente Latam e o André, que é também que tem um dos que ajudou a cofundar aqui a região junto comigo e com o Rafa, né, e com a Alex, que toca toda a região Latam. Então, a forma que a gente se organiza geralmente é cada um pega o que as pessoas são boas, né, o que as pessoas são experts, né? Então, eu cuido da parte tecnologia, né, cross, países, e aí cada país geralmente tem o seu CEO ali que vai tocar a operação e o P&L. E aí esse CEO ele vai formando seu time, né? Então, são múltiplos sócios e diretores que vão ajudando cada país a se desenvolver, né? Hoje no Brasil, a gente tem uma operação já próxima a 300 e poucas pessoas, mais ou menos. Em nível Latam, né, já deve ser umas 400 pessoas. A gente tem escritório na Colômbia, no Chile, no México, né, e aqui no Brasil, em São Paulo. Quando eu digo escritório, é operação, né, não necessariamente escritório físico. Mas a Artefact Global, né, que é uma empresa, a gente é uma empresa de origem francesa, né? A gente tem quase 30 escritórios espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, hoje Legal. eu tenho uma responsabilidade de tocar Estados Unidos e Latinoamérica, né? Da parte técnica, mas é uma empresa bem que tem uma leadership regional muito forte, é bem descentralizada no sentido regional, né? Então a gente Com tem certeza. cada país tem, digamos assim, a sua própria gestão, a sua própria folha de sociedades.
Com certeza. E pensando até mesmo na revolução da IA, em diferentes países acaba sendo diferentes programações, diferentes projetos, né? Porque aqui no Brasil uma evolução é de uma maneira, lá na Europa é de outra. E como que vocês acabam adaptando o mercado ali? É muito estudo, é teste? Você tem Uhum. alguma dica aí para quem está iniciando nesse lado da inteligência artificial? Legal. Os mercados são muito diferentes entre si, tá? Então, eu acho que a AI, ela fez todos nós temos um conhecimento básico muito bom sobre tudo, né? Então, é muito fácil hoje eu perguntar qualquer coisa ali pro ChatGPT que ele vai me responder, né? Então, a grande diferença hoje que a gente sente está no conhecimento específico, né? Nas coisas que o GPT não consegue responder, né? Que são os conhecimentos sobre uma certa indústria, sobre um certo processo, sobre uma certa região, né? Então, os experts hoje, pelo contrário, hoje em dia eles são muito mais valorizados do que um conhecimento mais generalista, assim, tá? Então, hoje, a dica que eu dou geralmente, né, para quem está escalando e quem está trazendo empresa, assim, principalmente abrindo empresa no Brasil, você precisa realmente ser expert em uma área, né? Você não precisa ser expert em tudo, mas você precisa dominar o processo da tua área muito bem, né? Então, saber muito bem sobre varejo, sobre banco, sobre supply chain, sobre finanças. Então, quanto mais, que são coisas que a IA genérica não vai conseguir te dar, né? São só quem realmente viveu isso, que tem anos de experiência, ou que tem muito estudo na área, que vai conseguir responder alguns tipos de pergunta, né? Então, hoje, a nossa estratégia de crescimento é muito baseada nisso, é muito baseada em contratar experts que têm conhecimentos que, cara, eu não posso responder só com GPT, né? Então, a minha dica, principalmente no geral agora para esse mundo de AI, se especialize em algo que você goste, que você tenha paixão pelo tema, né? Que você tenha vontade de estudar, porque o baseline, o conhecimento baseline, a IA já tem, entendeu? Uhum. Então, ser expert hoje nunca foi tão valorizado, tá? Então, acho que isso uma grande forma que, por exemplo, hoje a gente usa para escalar também. Nossa, super dica boa, né? Conhecimento não se tira, então com certeza investindo cada vez mais. E recentemente você foi reconhecida ali como Forbes Under 30 e é algo que muita gente vê como resultado, né? Na prática, para você, o que que você acredita que realmente constrói esse tipo de reconhecimento? Como que foi para você ter ali esse resultado? Legal. Acho que, assim, para mim, foi um pouco tocar a empresa, né? Acho que no final do dia, o mais importante quando você toca uma empresa, de verdade, assim, é você simplesmente se importar com as pessoas. Assim, pode parecer básico, mas é o mais importante de verdade, assim, né? Se você se importar de fato, de uma forma genuína, com as pessoas que estão do teu lado, por exemplo, né? É, as coisas vão dar certo. Essa aqui talvez seja uma visão mais otimista, né, de tocar a operação, mas é muito verdade isso, né? E quando eu falo se importar, é genuinamente se importar, né? De se importar que as pessoas estão felizes, que ninguém está se adoecendo pelo trabalho, que as pessoas estão contentes com o que estão fazendo. Então, acho que o reconhecimento, né, por exemplo, da Forbes, ou qualquer tipo de reconhecimento, é, ele é só uma consequência de verdade quando você simplesmente só se importa com o que você está fazendo no ponto de se importar genuinamente, né? Genuinamente se as pessoas à sua volta estão felizes, tá? Acho que esse sempre foi a filosofia da Artefakt, sempre que a gente começou aqui. A gente sempre quis criar uma empresa, ou teve o sonho, né, de criar uma empresa, isso é muito do André, né, que é a principal pessoa que construiu essa cultura de ter um lugar onde as pessoas não adoeçam no trabalho, assim, sendo bem sincero. Esse Uhum. foi o principal objetivo. Não tinha nada sobre AI na nossa missão, assim, essa foi a simples consequência, assim, da pegada. Então a gente só queria construir uma empresa onde as pessoas não ficassem doentes. Elas realmente gostavam de trabalhar, tinha um balanço bom entre vida pessoal e trabalho, gostasse sobre o tema. E aí acho que se você focar nas coisas básicas, né? De verdade, né, o reconhecimento ele vem, né? As grandes invenções do mundo, né, as grandes revoluções do mundo não foram focadas nas invenções.
Foram focadas nas coisas mais básicas mesmo, né? Focadas em garantir que as necessidades básicas do ser humano estão ali, tá? Então, acho que essa é a minha maior, digamos assim, princípio aqui, né? Que antes de falar sobre empresa, antes de falar sobre processo, etc., vamos focar nas coisas básicas, que, cara, vamos ficar felizes com o que a gente está fazendo, vamos garantir que as pessoas estão felizes, que as pessoas têm uma boa vida, que elas têm um bom salário, que elas vão conseguir se manter bem e assim vai, né? Então, se você A focar no cultura. básico, geralmente Uhum. se você focar no básico, geralmente dá certo, tá? Então, acho que isso aqui não, é uma resposta sem graça, né? Mas de verdade, assim, o básico dá muito, muito certo, sabe? Básico bem É, feito, né? exato, exatamente. Com certeza. Não, isso é a realidade, né? Não é bom ou melhor, ruim, péssimo, não. É a realidade que a gente vê muito acontecendo. Até dando um exemplo simples, por exemplo, o caso do iFood, que muitos falam que a pessoa ficou com preguiça ali de cozinhar, queria que a comida estivesse pronta. Aí criou o iFood, né? Algo pensando Uhum. assim, se você for parar pra ver, é muito simples, né? O que as pessoas estão precisando hoje em dia. E a gente acaba pensando em muitas coisas elaboradas, mas às vezes é apenas o básico bem feito. E hoje, o que você acredita que diferencia esses profissionais que realmente crescem nesse mercado daqueles que estão ficando para trás, que acabam ficando presos em apenas uma solução, apenas uma possibilidade? Legal. Acho que hoje, né, no mundo, acho que a maior variável, né, que diferencia um profissional que consegue crescer bem no mercado de hoje é a capacidade que ele tem de aprender, né, e a curiosidade que ele tem de aprender, tá? Então, acho que hoje a variável mais importante é a vontade, a capacidade, o acesso a aprendizado mesmo, de fato, tá? Porque, de novo, a AI, ela criou um baseline, né, em volta do conhecimento, né? Então, todo mundo tem meio que a mesma base de conhecimento hoje, né? Você pode perguntar qualquer coisa que quiser pro GPT, que ele vai te responder, né? Eu sei que é um processo talvez que começou lá no Google, né? Quando você pudesse pesquisar as coisas no Google, mas hoje ainda é muito mais fácil, né? Então, quanto mais curioso alguém, quanto mais vontade de aprender, essa garra de se tornar expert em algo, né? Mais sucesso geralmente essas pessoas têm. É isso que a gente vê muito aqui dentro de casa, né? O empírico da Artefact mesmo. As pessoas que mais são bem-sucedidas aqui dentro são as pessoas que mais gostam de aprender. E assim, não são as pessoas que são mais inteligentes, as pessoas que tiveram digamos assim, mais tecnologia, etc. Não, geralmente são as pessoas que mais têm vontade de aprender. Então, para mim, a variável que mais importa hoje é o quanto que alguém quer aprender algo, tá? Legal. E essa, para mim, é o que realmente faz a diferença, né? Então, acho que achar o seu nicho e achar algo que você, de uma forma legítima, né? Tem paixão por aprender. Quando eu falo paixão, é paixão mesmo, assim, pô, vou ler isso no fim de semana porque eu acho interessante. Vou ler, vou me informar sobre esse tópico porque eu acho legal, né? Mais bem sucedido você vai ser. Por que eu pareça, de novo, acho que aquele ditado antigo de faça o que você gosta, né? Acho que no mundo da AI é muito verdade, assim. Pô, todo mundo tem o mesmo conhecimento. Então, a única coisa que vai me diferenciar, né, de outras pessoas é o quanto que eu realmente estou interessado sobre aquele assunto. E o interesse ele vem muito com paixão, do tipo, olha, eu quero aprender sobre isso e eu vou correr atrás de aprender sobre isso. Então, é, acho que essa é a variável do que diferencia talvez os profissionais que conseguem crescer muito rápido hoje. Entendi. Então, pensando assim, você acredita bastante que o nosso hobby tem que se tornar o nosso trabalho, ou você acha que é perigoso também? O que você pensa sobre É, isso? Já. acho que esse é um assunto polêmico, né? Acho que ele tem que ter balanços muito bons, assim, muito bem feitos. Por Entendi. exemplo, eu adoro ler, né? Eu gosto muito de ler. E eu leio de tudo, assim, né? Eu leio livros de tecnologia, né, e tal, papers, né, de academia, né, mais teóricos,
Mas eu gosto de ler fantasia, eu gosto de ler literatura, eu gosto de ler romances, né? Então, acho que, no fundo, é um balanço, né? Não acho que o hobby, né, tem que virar o seu trabalho somente o seu trabalho, né? Mas eu acho que as pessoas que têm um interesse, uma paixão sobre algo muito forte, talvez é o melhor momento para elas conseguirem monetizar isso, tá? Legal. Eu vou dar um exemplo muito concreto aqui, né? Tem um grande amigo meu que gosta muito de desenhar, né? Ele nunca pensou, ele sempre trabalhou em empresa, né? Mas ele gosta muito de desenhar. É, e aí ele nunca pensou que ele poderia talvez monetizar, né, os desenhos dele, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá na AI, criou um appzinho e está começando a vender os desenhos dele em escala, agora num e-commercezinho, né? É, de fato, assim, ele está pegando um hobby que ele faz e ele está transformando ou monetizando isso, né? Só que ele também faz os desenhos que ele faz que não é para vender, sabe? Então, acho que a sociedade ela vai passar por um período, né, de adaptação aí, né? Não acho que você precisa monetizar 100% do tempo, o que você gosta de fazer, mas talvez você nunca teve uma oportunidade tão boa na sua vida de tentar monetizar isso, né? Como você está agora na era da AI. É, então acho que é um pouco da filosofia que eu acredito, é um pouco do equilíbrio, né? Acho que você tem que ter momentos de relaxamento, fazer o que você gosta mesmo, mas se você quer fazer isso o dia inteiro, somente isso, acho que talvez está no momento certo para tentar monetizar isso, talvez viver só do que você gosta. Né? Com certeza, não, ótima dica e ótimo exemplo também, porque muitos acabam não pensando, né, que fazem tão bem, às vezes escondem um hobby, Sim, alguma especialidade que tem e acabam vendo que tem uma oportunidade muito maior no mercado. Então é bem interessante esse ponto de vista. E, Vitor, pensando que você sim é uma referência no que você faz, nessa carreira que você construiu, o que que você diria para o Vitor do passado? Você teria algum conselho? Você teria feito alguma coisa mais cedo, alguma coisa diferente? Como que é olhando aí pro Vitor que você era? legal. De novo, eu tive muita sorte na minha vida, né? De ter pessoas que me apoiaram muito cedo, de ter acesso, né, à educação, à informação. Então, acho que tem um lado de sorte muito forte, né? Que, pô, independente do que eu mudar de uma forma individual, talvez nunca, dado o ambiente, né, teria tido o mesmo outcome, né? Mas se eu tivesse talvez uma coisa que eu acho que eu poderia mudar, mesmo que tivesse o mesmo outcome, seria, acho que eu passaria mais tempo real, assim, investindo em coisas que eu gosto, de verdade, assim, porque acho que isso pagou muita conta, né? Tipo, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. E na hora ali parecia um pouco do tipo, tinha assim, toda uma pressão no sentido de, não, tá bom, mas por que você tá fazendo isso? Pô, mas isso daí não vai te dar dinheiro, né? Mas isso daí, acho que hoje, né, essa barreira tá ficando, de novo, cada vez mais acessíveis para você conseguir monetizar coisas que você quer. Então, eu passaria mais tempo, talvez, lendo sobre, sei lá, matemática que talvez eu gostava, simplesmente porque eu gostava de fazer, entendeu? Porque eu gostava, assim. Então, eu passaria mais tempo dedicando, a coisas que eu gosto de fazer, gostava de fazer, porque em alguma hora, indiretamente, isso acaba vindo e sendo útil de alguma forma, entendeu? Então, pô, é impressionante, assim, dá um exemplo muito claro, né? Eu sempre gostei de programar porque eu sempre gostei de jogos, assim, eu sempre gostei de jogar, né, tipo, jogos online, etc. E eu aprendi a programar por causa disso, né? Eu aprendi a programar, sendo bem sincero, para poder criar meus próprios joguinhos, porque eu gostava de fazer isso. Eu nunca imaginaria, né, que essa base que eu aprendi fazendo meus jogos iam pagar a conta de hoje, que paga a conta das minhas contas no dia a dia, sabe? Então, de novo, acho que quando você realmente se dedica para algo, você é genuíno, apaixonado pelaquilo, né? Indiretamente, né? Aquilo volta para você de algumas formas que talvez você nunca pensou, tá? E acho que isso é cada vez mais óbvio, né? No mundo de AI, por exemplo, tá? Então essa seria a minha dica para mim mesmo no passado. Faça mais o que você gosta, né? Não, ótima dica, ótimo finalização da mensagem que você quer passar para o pessoal. Eu adorei, pensando até comigo mesma, eu acho que eu deveria fazer mais coisas que eu gosto também. Estou analisando aqui já as minhas últimas atitudes. Mas, Vitor, é muito bacana ouvir que essa trajetória com inteligência artificial, do que você gosta, realmente foi algo
pensado no sentido assim, nossa, eu construí tudo isso porque eu gostava do que eu fazia lá no início, né? Então, algo com muito propósito. Então, eu acho isso muito bacana. Parabéns pela sua trajetória. É, se o pessoal quiser conversar com você, conhecer mais sobre você, onde que a gente pode te encontrar, conversar com você, mandar uma mensagem. Legal. E se você quiser deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo, seja jovens, sejam empreendedores, sejam empresários ali, o que que você diria? Legal. Bom, acho que o melhor caminho, o melhor canal hoje é o próprio LinkedIn, né? Então, só mandar uma mensagem, né? Eu tento responder sempre que eu posso. Ali eu acho que é o melhor canal de contato atual, né? É, e se eu puder dar uma mensagem assim final, eu acho que a mensagem é que, de novo, estudar nunca foi tão importante, né? No mundo da AI, tá bom? Então, e quando eu falo estudar, é se aprofundar mesmo, é entender, é ir atrás, é você dar o próximo passo ali na área de entendimento, não é só falar sobre o tema, né, mas realmente estudar, porque essa capacidade de abstração, né, de novo, posso falar de uma forma enfática aqui, porque eu trabalho com isso, né, a gente entende como os modelos funcionam, né, tem um nível de abstração do ser humano que jamais nenhuma máquina vai conseguir substituir, né? Que é a nossa capacidade de abstrair coisas para o mundo fantástico, quase, para o mundo criativo, né? Que nenhuma máquina vai conseguir resolver esse problema, né? Então, acho que de fato mesmo estudar aquilo que você gosta, e aquilo pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um esporte, por exemplo, estudar um esporte muito bem, você praticar um esporte muito bem, estudar um instrumento musical, estudar computação, estudar sobre engenharia, estudar sobre literatura, estudar sobre sociologia. Estudar, para mim, hoje é a habilidade mais importante que a gente tem de cultivar, tá? Então, estudem. Acho que a gente esquece às vezes, né, no mundo de Do trabalho, básico. etc. Exato, a gente esquece de estudar. E acho que pô, acha o nicho que você gosta de estudar sobre e realmente estude, né? Acho que essa vai ser, pensando aqui, daqui a 100 anos, talvez, é, essa vai ser a coisa mais importante para o ser humano, né? É a nossa capacidade de estudar. Tá? Ótimo, perfeito. Muito obrigada, Vitor. Foi um Imagina, prazer enorme ter você. Não pode virar o prazer foi referência. meu. Tchau, tchau.